Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre talvez a revista mais bacana da fase do Wolverine, que é a saga do Wolverine, edição de número 4. Vamos estar falando sobre ela, só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas sempre fique à vontade. Meu muito obrigado por sua atenção. Ative os sininhos e vamos nessa. Sim, meu povo, exatamente. Essa edição, cara, olha, para quem acompanhou pela fase da Abril, é um deleite você ver esse título agora um formato muito melhor que o formato americano, que é mais, né, rico, assim, no sentido de pelo menos você vê a arte toda, tudo mais. Imagine vocês, na época, quando saiu a edição 39 pela editora Abril, era, era, era a única revista que, assim, todo o título do Wolverine era todo de papel jornal, sabe? E essa não, essa foi um papel especial, foi papel couché, né? Foi uma edição bastante especial. Tinha cortado, você via, tinha o mesmo jeito aqui que você tá vendo, é o que tinha no título. Então, assim, é um deleite para quem acompanhou aquela fase. E, gente, aqui tá trazendo as edições 47 a 51 da revista Wolverine. A edição 47, talvez a história mais, sei lá, sem pé e cabeça, porque é só é o Wolverine chegando numa cidadezinha qualquer, e aí tem a história toda gira em torno de um maluco que doidou, tá com muita parada na cabeça e de repente começa a barbarizar. Começa a chuta cachorro, dá tiro na mãe, começa a assaltar mercadinho, começa a se vingar de Deus e o mundo, e sempre com o Wolverine com a associação da época que ele tinha a memória na cabeça, a raposa prateada, de que eles estavam na cabana, de repente um lobo entrou e ele viu que o bicho estava raivoso, estava com raiva. E aí ele pensou em matar, só que ele não mata, quem mata é a raposa prateada, o cachorro, o lobo, né, no caso. E aqui, cara, é a mesma coisa, mais ou menos. O cara tá com muita maldade no coração, quase passa por cima de criança. E aí, meu irmão, o Wolverine tava quieto na dele. Ele tava, olha só que loucura, ele tava na sua moto, ao lado para esse maluco. Ele fica nervoso porque esse cara tá me olhando, não sei o que, começa a criar, tipo assim, aquela coisa, tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Uma hora para outra, o Wolverine percebe que tem alguma coisa de errado. Agora eu não entendi, eu achei que a lógica era, o cara tava assim, de repente, o cara passa por cima. Não entendi como é que isso funcionar. A lógica, sei lá, eu acho que ele deu uma recuada e foi. Enfim, no sentido que ele também tá em iminência de dar um tiro nesse maluco, quem mata, na verdade, é a policial, né? Sei lá, essa história é uma história do qual eu acho particularmente, sei lá, era só para servir como exemplo dos implantes de memória que ele tinha na cabeça. E aí sim, a edição que realmente que é igualzinho que tem na edição 39 da editora Abril, e que realmente começa a história, o fato mais importante é aqui, na edição, né, 48. Por quê? Porque começa o Wolverine visitando as instalações de onde ele saiu, de onde foi feito o implante de adamante no corpo dele, a questão das memórias. E, cara, todo cheio de referências ao projeto Arma X. Você vê que todo o tempo eles estão sempre. O Wolverine está revisitando isso na cabeça dele, está revisitando o dia que ele foi pegue para ser utilizado em experimentos. Só que assim, a gente não sabe se como realmente foi. Esse é o grande detalhe, porque a gente percebe que em algum ponto da história, o Wolverine serviu de cobaia para os experimentos do Dr. Albert com relação ao implante o implante de adamante. Você não sabe muito, então assim é mostrado o tempo todo que ele fica revisitando as memórias e cara é fantástico porque você compra esse fato, você compra que isso é a verdadeira origem do Wolverine. Vira e mexe aparecem histórias que você não sabe se isso é real ou não, por exemplo essa do Wolverine com o dente sabre estourando sei lá, um quarto de hotel onde estavam os guerrilheiros, e aí é mencionado Cuba, né, que eles estiveram na queda
na queda do Batista, né? Que eles tiveram alguma coisa a ver, eles falharam miseravelmente, né? E aí na edição 49, que é talvez a edição mais aprofundada referente à origem dele, o Wolverine está revisitando, o professor Xavier e a Jean Grey estão revisitando a cabeça dele. Estão contando, olha, vamos ver o que está rolando aqui nas portas que são abertas, como essas portas começam a ter defesas para que ele também não avance. Referente também à questão da invasão de Cuba, que obviamente eles falharam miseravelmente. Eles não botaram para correr Fidel e nem o Che Guevara, então falharam miseravelmente. Os mutantes falharam contra o comunismo. Enfim, o fato é que isso leva mais pesquisa ao do Wolverine com relação ao seu passado, e ele tem que recorrer ao seu velho amigo, o Sr. Nick Fury, rapaz. O qual ele exige todos os arquivos relacionados a ele para que ele possa poder investigar. E aí, cara, vem um grande... E ao mesmo tempo tem alguém acompanhando ele, alguém que é relacionado à Hydra. E você não sabe muito bem quem é. Você imagina que alguém está atrás disso. Enfim, na edição, o Wolverine consegue mudar de uniforme, aquele uniforme que a gente conhece, né? Eu nunca entendi aquele uniforme, marrom com laranja, para o tradicional, o amarelinho com azul, rapaz, que é o nosso uniforme preferido, pelo menos é o meu, que a gente mais está acostumado a ver. Mas, assim, o fato é que eles vão novamente lá na instalação onde foi feito e é ativado um protocolo contra o Wolverine, que é a Shiva. Gente, claro que tem toda a questão da repercussão. A namorada que ele achava que estava morta está viva, a raposa prateada. Tem toda a questão como é que é resolvida a situação com o professor, né, que foi responsável pela sua criação. Mas o fato é que esse evento culminou com o despertar mais selvagem ainda do Wolverine. Ele vira mais animalesco no sentido de querer, sabe, se vingar. Gente, é uma das histórias mais... Assim que quem é fã na época, quem é fã do Wolverine, se deleita com ela. É uma das melhores histórias. Lembrando que aqui ainda temos assim o auge do Mark Silvestre com o nosso Carcaju. É o momento que depois disso ele larga, não aqui, ainda vai desenhar mais algumas histórias até ele largar o Wolverine para partir para a fase da Image, que ele vai fundar a Image com os seus personagens, o Cyberforce e tudo mais. Mas ele ainda está aqui. E aí vem um ponto que o qual eu fico pensando a respeito disso, que é, em algum momento, eu acho que a revista do Wolverine vai ter que casar com a revista da saga dos X-Men, porque elas vão começar a publicar as histórias. E essas histórias elas vão ter que conversar entre si. Em algum momento elas vão ter que trocar informação, porque afinal de contas vai ter que conversar, porque afinal de contas vai haver uma, como é que se diz, uma integração. Eles vão ter uma integração entre si, uma integração do qual vai fazer sentido para as histórias fluírem, porque vai ter muitos momentos em que as histórias do Wolverine vão acontecer ao mesmo tempo, como por exemplo eventos como a Canção do Carrasco, a Aliança Falange, entre outros. E que você vai ver que as histórias vão se casar, principalmente quando chegar na parte de Atração Fatal. Chegou a Atração Fatal, talvez uma das histórias mais importantes, quando o Wolverine tem o seu adamantium retirado e é descoberto que, na verdade, as garras saem naturalmente, né? Que depois é explicado naquela minissérie Origem. Enfim, é um momento muito importante para o herói e que, sinceramente, é um dos mais legais. É claro que, para mim, a revista tem seu auge aqui, mas eu acho que mais um pouquinho na edição 5, que já chegou lá na Panini Point, na Reboot, na Fanzine. E em seguida, você tem depois um intervalo, um tempo que fica meio estranho a revista, tem o Mark Teixeira desenhando, e vem o irmão do Andy Kubert, o Adam, desenhando e arrasando com um herói, fazendo histórias mais espetaculares. Enfim, isso vai demorar um pouquinho, porque lá para a edição 70 e pouco é que isso vai acontecer. De qualquer forma, meu povo,
um título do qual vale a pena seguir. Eu acho que está um pouco difícil agora de encontrar, porque você sabe, né, meu povo? A Panini não republica essas histórias assim, como a saga do Wolverine, a saga do Demolidor, as histórias mais antigas. Pegou, se não pegou, infelizmente você está nas mãos dos mercenários livres, caso você queira pegar esse título. Ou, sei lá, pegar com alguém que está se desfazendo. Isso, é claro, depende muito. De qualquer forma, meu povo, eu quero agradecer demais a atenção de vocês que ficaram até o final. O meu muito obrigado. Você sempre fique com Deus. Eu estou um pouquinho ruim, porque acho que eu vou gripar. Mas, de qualquer forma, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.